sobre os análogos do GLP-1 e nunca antes em todo o mundo havia tido um fármaco, um medicamento que mudou tanto o tratamento da obesidade. Nos últimos 50 anos, a curva da obesidade era uma curva ascendente. Então, vinha lorcaserina, sibutramina, bupropiona com naltrexona, e a curva da obesidade ela não diminuía, ela só crescia, crescia, crescia. E a partir do momento onde vieram as canetinhas, isso mudou. Foi aproximadamente ali em 2020, onde chegou a semaglutida. Porém, somente prescrever essas canetas pode ser um perigo. É preciso aprender a manusear, a orquestrar. E com a liberação do uso dessas medicações sem prescrição, e agora isso mudou, graças a Deus, utilizar essas canetas virou ostentação, né? E solução para praticamente tudo. Após isso, várias matérias foram publicadas, cabeça de Ozempic, rosto de Ozempic, bebê de Ozempic, inclusive virou um grande mercado para algumas pessoas lucrarem, né? Inclusive, um rapaz foi preso em um aeroporto por ter inúmeras canetas na sua cintura. O panorama da obesidade hoje no Brasil é algo alarmante. De cada 10 adultos, praticamente 6 estão com excesso de peso. Então, é mais comum estar acima do peso do que o peso dentro da normalidade. E o uso dessas canetinhas aumentou 300% em 2 anos. A obesidade é uma doença, desde 2013 ela é referida como uma doença, e ela abre portas para inúmeras outras comorbidades. E aí a gente está falando de mais de 200 complicações crônicas. Agora, essa obesidade, ela não escolhe raça, idade e etnia. E a gente vê nesse mapa aqui da obesidade que, inclusive, crianças, né, ali de 0 a 5 anos, em algumas regiões do Brasil, já com excesso de peso. Curiosamente, quando entram ali no estirão do crescimento, elas tendem a ter uma redução do peso, porém, quando chegam na vida adulta, nós observamos de norte a sul, leste a oeste do Brasil, aqui de vermelho na região sul e sudeste, adultos com excesso de peso em vermelho, e nas outras regiões do país em amarelo, ou seja, o Brasil é um país que está acima do peso. Curiosamente, a curva no uso do GLP-1 é maior do que a obesidade, porque nesse gráfico aqui, em azul, nós observamos o aumento da obesidade na população, e de laranja, o de usuários das canetinhas. E aí eu pergunto, será que todo mundo precisa utilizar essas canetas? Ou virou uma solução para tudo? Aqui é uma tabelinha onde não está mostrando, mas aqui é 5% de perda de peso, 10, 15, 20 e 25. E é uma tabela comparativa com os medicamentos on-label, né, para o tratamento da obesidade. E é nítido que a tirzepatida, o Mounjaro, que é o duplo agonista, tem uma perda de peso realmente surpreendente. Aqui no final da aula eu vou compartilhar 10 casos clínicos com vocês de pessoas que perderam gordura ganhando massa, que perderam gordura, que perderam massa. E, de fato, essas canetinhas são medicamentos hoje que podem e devem muito nos ajudar, porém é preciso ter sabedoria para manusear ela de forma adequada. Porém, quando o uso dos medicamentos passa a ser prostituído, vem reações adversas, vem problemas, vem efeitos colaterais, e isso que é o que nós vamos entrar em detalhe hoje. Mais um pouco sobre as canetas. A liraglutida, agonista GLP-1, ela tem uma meia-vida um pouco mais curta. Semaglutida Ozempic, o Wegovy, e a tirzepatida, o Mounjaro e o Zepbound. Como elas agem? Elas são análogos, são similares aos hormônios, e os hormônios incretínicos que fazem o quê? No sistema nervoso central, eles aumentam a saciedade e, consequentemente, reduz o apetite. Tudo bem, vários medicamentos fazem isso, mas o que ele mais faz? Ele aumenta a secreção intestinal de GLP-1. A meia-vida do GLP-1 que a gente produz é muito curta. Olha lá, 1 a 2 minutos. E essas canetinhas têm um potencial de ação de até uma semana. Além disso, nas células beta de Langerhans no pâncreas, ela melhora a produção e isso
acaba melhorando, consequentemente, o tratamento da diabetes, resistência insulínica, ovário policístico, síndrome metabólica. Se reduz a resistência insulínica, alivia as células da teca nos ovários. O que acontece? Ovulação, fertilidade. E o mesmo nas gônadas masculinas, estimulando a espermatogênese e testosterona. Ou seja, as canetas proporcionam emagrecimento e o emagrecimento melhora a função do testículo e dos ovários. Não é necessariamente um mecanismo de ação direto das canetas, mas o emagrecimento que proporciona isso. Aqui mostrando a meia-vida, Saxenda e Victoza, uma meia-vida de 13 horas, então a aplicação deve ser feita diariamente, subcutânea em região de abdômen, coxa ou glúteo, semaglutida uma semana e tirzepatida também uma semana. Aqui a perda de peso médio, mostrando que o Monjaro pode proporcionar uma perda de até 21% do peso corporal, mas isso é extremamente individual. Em alguns casos pode ter uma perda maior e outros uma perda menor. Expectativas aqui realistas: de verdinho o Monjaro, de laranja o Ozempic e o Wegovy, e de azul a Victoza, a Saxenda, ou este novo, entre aspas, que tem uma indústria brasileira produzindo e foi bem anunciado aí nos últimos dias, que nada mais, nada menos é a liraglutida, que é esse aqui de azul. A seleção do paciente que deve fazer o uso tem vários critérios. Hoje nós classificamos em obesidade clínica e pré-clínica, né? A pré-clínica é aquele que é portador de excesso de peso sem comorbidade, sem doença, a pré-clínica, e a clínica é aquele que tem um excesso de peso e alguma outra doença. Na prática clínica, como futuro nutricionista, eu já utilizo o IMC, percentual de gordura, circunferência do abdômen, então vamos lá. Circunferência do abdômen do homem acima de 102, liga o sinal de alerta, mulher acima de 88, IMC acima de 24,9, sobrepeso, acima de 29,9, obesidade, relação cintura-quadril, acima de 1 é sinal de alerta, inclusive para a gente investigar hiperestrogenismo, que foi um tema aí sobre muito associado com o lipedema, né? Então são alguns marcadores que a gente pode utilizar, e o percentual de gordura, no caso dos homens acima de 25 já é um sinal amarelo, acima de 30 sinal vermelho, e das mulheres 30 e 35% de percentual consequentemente. Então, dependendo do seu critério de avaliação, nós determinamos quem são os usuários ou não. O fabricante, ele diz o quê? Start slow, go slow. Começar com dose baixa e aumentar gradativamente. A sugestão dele com Ozempic ou Wegovy é iniciar com 0,25 mg por semana e do Monjaro 2,5 mg. Vai fazendo essa dose, uma semana, duas e aumentando gradativamente. Isso é o que o fabricante sugere. Mas a medicina é a arte de lidar com a incerteza e atuar na probabilidade. Hoje existe a nutrigenética, a nutrigenômica, a individualidade. O que é remédio para uns pode ser veneno para outros. E é o que eu venho compartilhar com vocês hoje. As manhas, que algumas pessoas falam, os paranauê. A tirzepatida, eu prescrevo ela há 16 meses. Ontem eu estava fazendo uma matemática de boteco com minha esposa, e a gente chegou a uma conclusão que provavelmente 950 pacientes foram atendidos ao longo desses quase um ano e meio. E é a partir de agora que eu venho compartilhar com vocês os Paranauê. Na literatura, tem uma publicação mostrando de manuseio de efeitos colaterais. Então, se tem náusea, um antiemético, Plasil, Bonal. Se tem gases, distensão abdominal, um procinético, uma domperidona de 10 mg, sei lá. Vômito, mesma coisa, Plasil, Dramin, domperidona. Então, de publicação científica, o que tem isso? A alopatia é remédio. Mas eles esquecem que tem a medicina do estilo de vida, eles esquecem que tem a nutrição, e isso tem um efeito tão bom quanto, ou até melhor, sem as reações adversas desses medicamentos. Aqui nessa mesma publicação fala mastigar devagar, evitar líquido durante as refeições, tudo que nós
já sabemos, mas na minha prática, o que eu sugiro para vocês? Obviamente, tudo que eles já falaram, e enzimas digestivas. A gente sabe que o abacaxi tem bromelina, mamão tem papaina, dá para a gente manipular de forma magistral, amilase, lipase, protease, enfim, e tomar ali antes das refeições. Isso aí para quem tem distensão abdominal, pessoas com síndrome do intestino irritável, desbiose, o famoso estômago alto, essas enzimas vão contribuir muito durante o uso dos análogos de GLP-1. Probiótico. Probiótico é fundamental. Toda pessoa com excesso de peso tem desbiose. E aí na central a gente tem alguns produtos. Vou mostrar um esqueminha para vocês. O Guardian é um excelente produto para isso. O LevSense também. Mas o probiótico é fundamental, inclusive porque, devido ao esvaziamento gástrico reduzido do uso dessas medicações, o intestino vai ficar preso e ele precisa, de fato, funcionar. Água morna com limão, ela estimula o peristaltismo, estimula a parótida a produzir saliva, e isso, consequentemente, ajuda na digestão. Uma outra estratégia que eu gosto muito, que tem gente que fala, eu fico arrotando, tendo eructações, é mascar chiclete. Então, pelo mesmo mecanismo, mascar chiclete vai estimular a parótida a produzir enzimas digestivas. Para quem tem refluxo, queimação, dispepsia, aloe vera, espinheira santa manipulado de forma magistral, 200 miligramas, por exemplo, ou em chá, próprio leite de magnésio, e de medicação, como havia sugerido, pegue 4.000, Gutalax, dentre outros. Mas esses aí, na minha prática, eu deixo para usar em último caso, porque na maioria das vezes, com essas orientações de enzima digestiva, Guardian, LevSense, né, que ali tem proteína e fibra, esses sintomas, eles já melhoram. Algumas outras reações adversas nessa revisão de literatura, algo que chama muita atenção aqui no final é justamente a cara de Ozempic, né? Face, rosto de Ozempic, mas também pode dar algumas manifestações locais, uma vermelhidão, uma coceira, e quando acontece isso, a gente reduz a dose ou modifica o local de aplicação. Quando a gente reduz, por exemplo, um paciente que está em uso de 15 miligramas de tirzepatida, Mounjaro dose máxima, aplica 7,5 ou 5 em região de abdômen e o restante do glúteo. Isso faz com que essa hiperemia, essa dor, essa vermelhidão, esse inchaço na região da aplicação reduza. Outras reações adversas, queda de cabelo. O que tinha na literatura antigamente não, até um pouco tempo atrás, era que o Ozempic e o Wegovy ocasionava queda de cabelo e ponto final. Mas agora também já temos a confirmação, obviamente, que o Mounjaro ocasiona queda de cabelo. Queda de cabelo que é uma queixa hoje do homem e da mulher, de quase todas as faixas etárias, e eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui para diminuir isso. Outra queixa muito comum, cansaço, fadiga, indisposição, e nós temos o Energy Plus para melhorar isso, é excepcional, esse eu uso inclusive diariamente. Dor muscular, irritabilidade, estresse e perda de massa magra, que é o catabolismo. Nessa publicação aqui, a gente observa justamente isso. Ali à direita, perda de gordura. É um estudo comparando pessoas utilizando placebo e outras utilizando o análogo do GLP-1. Quem utilizou placebo perdeu 4 quilos de gordura. Quem utilizou as canetinhas, 17 quilos de gordura. Porém, a perda de massa magra aconteceu nos dois grupos. E veja bem, quem utilizou o análogo do GLP-1 perdeu quase 40% de massa magra. Se perde massa magra, metabolismo cai, perde massa magra, vem flacidez, perde massa magra, perda de tônus, e mais rapidamente atinge a termogênese adaptativa, que é o efeito platô. Ou seja, a pessoa que fica dependendo só da medicação e não utiliza outras estratégias tem um sério risco de reganho de peso. Nessa mesma publicação, ela mostra algumas estratégias para minimizar isso. Ali à direita, pessoas que só utilizaram as canetinhas, perdendo massa e perdendo gordura, seja por uma baixa sinalização de mTOR ou pela uma atividade muito grande da miostatina. E aqui à direita, eles trouxeram algumas sugestões. Uma delas é a creatina, aumento na ingestão de proteína e exercício
resistido de hipertrofia e força. Nós temos hoje o Energy Plus, que tem justamente a creatina, temos o Guardian e o LevSense, que tem, além das fibras, aminoácidos essenciais, e de medicamento eles deram 3 opções. E a opção que mais me chamou a atenção aqui foi justamente o SARMs, que até um pouco tempo atrás era muita moda em academias, principalmente de CrossFit. Ligandrol, Ostarine, Cardarine. Então, a Ostarine é uma alternativa para minimizar a perda de massa magra, apesar do que no Brasil hoje não está mais permitida a sua prescrição. Outra coisa que chama a atenção é essa medicação chamada Bimagrumab, que é da fabricante Novartis, e a Lilly, que é a mesma fabricante da Mounjaro, adquiriu essa medicação e já está em fase final de estudo, mostrando de fato que tem contribuído a poupar muita massa magra. Na minha prática, preservação de massa magra, treino de hipertrofia e força, isso a gente não abre mão. Aumentar a ingesta de proteína na alimentação, suplementos como creatina, HMB, leucina, proteína animal, vegetal, PeptiStrong. E aí nós temos na Central Nutrition um produto já que vem com a creatina, HMB, aminoácidos essenciais, que vai contribuir muito nesse processo de preservação de massa. Fonte de energia, a mesma coisa, onde nós podemos utilizar derribose, palatinose, dentre outros. Estimular a produção e transporte de energia, NADH. Tem produtos, o Energy Plus, por exemplo, que tem coenzima Q10. Tem produtos como a L-carnitina que atua aí. Bater a meta de água, é preciso ingerir água adequadamente e avaliar níveis hormonais, seja de hormônios anabólicos ou de hormônios catabólicos. Aqui é uma prescrição magistral, fórmula, onde eu utilizo em alguns pacientes que queixam principalmente de dor muscular, fadiga e baixa performance no treino. O grande detalhe é que uma prescrição magistral como essa tem um elevado custo. E aí, como eu disse, o Energy Plus já contempla toda essa estratégia. Eu, inclusive, como eu disse, utilizo o Energy Plus na minha prática clínica, na grande maioria dos pacientes que estão em uso dessas canetas, porque eles precisam performar bem no treino e precisam ganhar massa magra. Aqui uma publicação fazendo um comparativo de proteína animal e proteína vegetal, mostrando a quantidade de aminoácidos essenciais, leucina, lisina e metionina aminoácido sulforado, que vai ajudar, inclusive, a reduzir a queda de cabelo. E o que chama a atenção, que muitos de nós já sabemos, a quantidade de aminoácidos essenciais e leucina do whey é muito superior a outras proteínas. A grande vantagem é que nós temos aqui o amino, que tem justamente os aminoácidos essenciais, não ocasiona reações adversas de distensão abdominal, etc. Na minha prática, também utilizo muito em pacientes pós-bariátricos que têm dump, que têm desconfortos gastrointestinais. E quando nós utilizamos essas canetinhas, todos esses sintomas eles são intensificados. Então, quem já reclama de estômago alto, distensão abdominal, intestino disfuncional, o uso do amino é a melhor opção. Aqui é o protocolo. Esse protocolo onde nós iniciamos um amino logo no início, a pessoa está em uso da canetinha, não aguenta comer. Em muitos casos, na primeira semana ali, fica o primeiro dia sem comer, 24 horas, no segundo faz uma refeição, então, obviamente, ela vai perder peso. E quando ela perde peso, ela perde massa e aí a queda de cabelo é intensificada. Nesse primeiro momento, o amino, nós podemos fazer ele 1 ou 2 vezes ao dia tranquilamente, porque a pessoa, de fato, ela entra em cetose. Outra sugestão é o Guardian. Guardian que vem justamente para ajudar a função intestinal, o hábito intestinal. A sugestão aqui é entrar com ela no início, mas para quem já tem um intestino que funciona bem, não tem desbiose, não tem nenhum sinal de supercrescimento bacteriano, etc., a gente pode segurar um pouco o uso do Guardian e entrar mais adiante. Geralmente, a partir do primeiro mês, o intestino começa a ficar preso, o que a gente faz? Utiliza o Guardian 1 a 2 vezes ao dia. Durante o uso da medicação, o uso do Energy Plus. Aí depende.
Se a pessoa não vai treinar no início, a gente guarda e deixa para uma outra oportunidade. Alguns pacientes que são sedentários, que precisam serem emagrecidos em um primeiro momento, a gente pode até segurar. Mas o que é inegociável para sustentar o peso perdido é a atividade física. E a atividade física em uso das canetas emagrecedoras, a performance cai muito. E dependendo do exercício, se for aeróbico intenso, pode até potencializar a perda de massa magra. E aí, por esse motivo, o amino não pode deixar de ser parte da nossa prescrição, assim como o Energy. E o LevSense, ele entra aí justamente estimulando GLP-1, CCK, reduzindo grelina, estimulando leptina, porque ele traz saciedade. O mesmo mecanismo do GLP-1, porém de uma forma natural. Uma sugestão para quem tem fome emocional, compulsão alimentar, fome hedônica, é utilizar o LevSense antes ali do período da noite. Então, exemplo, a pessoa sente fome quando chega em casa, fica o dia inteiro sem comer, que é muito comum em pessoas acima do peso. Eu falo para levar o LevSense para o trabalho, ou colocar um scoop, e quando estiver indo para casa dentro do carro, tome com ele ali 350 a 500 ml de água. Pode associar com amino, porque quanto mais proteína tiver, também maior o poder de saciedade. E essa proteína, o que ela vai fazer? Reduzir a grelina, aumentar a leptina. E o LevSense também vai estimular GLP-1 e CCK. Então, desta forma, nós temos 4 hormônios atuando de maneira sinérgica, reduzindo o apetite e dando saciedade. O reganho de peso acontece muito, infelizmente, com as canetas tem sido assim. Em pacientes de cirurgia bariátrica acontece também. E cerca de 70% dos pacientes que usam emagrecedores são emagrecidos com remédios, tendem a readquirir o peso. Quem muda o estilo de vida, a probabilidade de manter o peso é infinitamente superior. Mas hoje todo mundo quer ser emagrecido. E nós, como profissionais aí, no caso vocês da nutrição, o nosso papel na sustentação do peso é importantíssimo. Então veja bem, depois de um ano, praticamente 70% readquire o peso. E é aí que entra justamente atividade física, como eu disse, que é inegociável, e esses suplementos aqui que podem ajudar, claro, avaliando de maneira individual. Essa publicação aqui mostra justamente isso. Peso de gordura, de azul, quem somente utilizou o medicamento emagrecedor, de laranja, quem fez o uso da medicação e praticou atividade física. Veja que até 70 semanas de tratamento, ambos os grupos perderam peso, porém quem praticou atividade física perdeu um peso maior de quem não praticou, e depois que foi retirado a medicação, quem utilizou somente o remédio, 66% readquiriu peso, e quem manteve a atividade física, somente 12% readquiriu peso. Aqui desse lado é sobre a massa magra. Veja que quem não treinou perdeu massa magra, depois de retirar a medicação, não recuperou aquela massa magra perdida. Ao contrário ali de laranja, que quem praticou atividade física desde o início não somente manteve, como ganhou massa magra durante o tratamento. Aqui a sugestão que eu havia dito anteriormente, nós estamos atuando aí em 4 hormônios, ali eu coloquei mais um PYY. Então, fome noturna, quando estiver indo para casa, dentro do carro, amino, LevSense, 350 a 500 ml de água. Em alguns casos, eu até dobro a dose do amino. E aí a pessoa vai para casa, ali no carro, no ônibus, enfim, vai tomando aquilo, quando chega em casa não tem tanta fome, justamente por ter aquela saciedade. Falando em fome hedônica, falando em compulsão alimentar, é interessante também estimular a dopamina. Existem medicamentos dopaminérgicos, a bupropiona é um deles, a lisdexanfetamina, Junev, Venvance também é um que atua também na dopamina. E hoje as pessoas estão viciadas em dopamina barata, né? E aqui é uma prescrição magistral que vocês podem utilizar em pacientes que têm esse tipo de perfil do eu mereço comer, está chegando o final de semana, eu vou comer, essa semana eu trabalhei demais, estou triste, estou feliz. Então, quem tem essas características, né, de comer e se arrepender, de comer sem estar com fome,
Isso tem uma ligação direta com compulsão alimentar. Falando em serotonina, serotonina que é produzida no intestino, e nós devemos tratar da saúde intestinal, e tanto o Guardian, que tem aí probiótico, vitamina D, zinco, pode ser utilizado, não somente pode, mas deve ser utilizado também. Então, precisamos ter uma saúde intestinal e, em seguida, utilizar substâncias aí para estimular a serotonina. E aqui falando em GABA, medicamentos gabaminérgicos, para deixar a pessoa mais calma, mais tranquila, menos estressada. Lembrando que quem fica muito de jejum, quem faz muita cetogênica, quem usa muito essas canetas a longo prazo, devido a esse período de restrição de carboidrato, alguns hormônios hiperglicemiantes se elevam, e o cortisol é um deles. Então, é comum no início da tarde dar uma sonolência, por volta de 2 horas da tarde, 3 horas, dar uma sonolência, uma queda na produtividade, um cansaço mental. Posteriormente a isso, vem a irritabilidade, a impaciência, a intolerância, e isso é um sinal de que a sua adrenal possa estar sendo sacrificada por você não estar comendo adequadamente. Com isso, cortisol alto, catabolismo, e aí, a longo prazo, isso pode trazer algumas outras manifestações. Sobre a queda de cabelo, aqui uma publicação falando sobre o uso das canetinhas e queda de cabelo. Na prática, a gente pode fazer terapia venosa, com minerais, zinco, magnésio, selênio. Podemos fazer vitaminas também, principalmente complexo B, então B12, metilcobalamina, B9, metilfolato, B6, espiridoxal, 6-fosfato. Podemos fazer B5, depantenol, biotina, né, B8. Aminoácidos essenciais. A própria central injetáveis tem o pool de aminoácidos, já que inclusive tem aminoácidos sulfurados, né, então metionina é importantíssimo. Porém, para quem não tem boa adesão em terapia venosa, existe a via oral. Então, o próprio amino tem cistina, cisteína, metionina, que são aminoácidos sulfurados, onde o cabelo ama de paixão. Para quem tem queda de cabelo intensa, ajustar a dose. Iniciar desmame, reduzir dose, suspender durante um período e, concomitante a isso, iniciar vitaminas e pool de aminoácidos. A depender do caso minoxidil, depende. Tem mulher que sente muito desconforto com pelos pelo corpo. Neste caso, eu não prescrevo. Mas para aquelas que não têm tanto desconforto, a gente passa uma dose mais baixinha. Avaliar hormônios, porque tireoide comprometida vai fazer o cabelo cair. E o uso crônico desses emagrecedores, na grande maioria das vezes, vai prejudicar a saúde da tireoide. Então, o TSH pode subir, T4 pode cair, T3 livre pode cair também. Então, é preciso avaliar o cortisol. Em pessoas que emagrecem, como eu disse, as gônadas, ovário e testículo voltam a funcionar melhor. Consequência disso, a dihidrotestosterona, DHT, pode aumentar, a testosterona pode aumentar. E aí, para quem tem alopecia androgenética, em alguns casos isso vai intensificar. Então, avaliar aqueles hormônios que eu disse lá no início da palestra é importantíssimo. O futuro, retrato TID, Godzilla. Olha só, tirzepatida, aqui vários estudos, né? Os medicamentos ali ao lado, as referências bibliográficas, um estudo aqui de 2022 mostrando uma perda de 20,9% com o uso do Monjaro, mas o Godzilla já tem aqui, está em fase 3. Em 2023, um estudo mostrando uma perda de 24,2%. Ele é um triplo agonista. Então, além de fazer a mesma coisa que o Monjaro, ele tem um adicional que vai atuar no glucagon. Forma de prescrição. Isso aqui é o meu Paranauê também. Pessoas que têm muitos efeitos colaterais. O que a gente faz? Dose baixa e intervalo maior. Ah, mas o fabricante fala que precisa utilizar a cada 7 dias. Sim, mas existe uma questão residual, onde na prática clínica nós observamos pessoas com 10 dias após a aplicação tendo bons resultados. 10 dias, 12 dias, 15 dias. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que aplica 2 vezes no mês. Então, se pode espaçar, por que não espaçar? Vai reduzir o custo, vai reduzir efeitos colaterais, e isso fica até mais fácil para fazer um possível desmame. Aquele paciente, homem, mulher, que é muito desesperado, tem medo. Ah, essa canetinha, esse negócio de aplicar, eu tenho medo. Eu vi que fulana ficou com a cabeça assim, que ciclano derreteu.
Então, iniciar com a dose menor e intervalo menor. Exemplo, 2,5, 2 vezes por semana. Mas eu digo, mas o fabricante fala a cada 7 dias. Sim, mas estamos criando a estratégia de forma individualizada. Então, ao invés de aplicar 5 miligramas, por exemplo, uma pessoa que nunca tomou nada, é medrosa com efeito colateral. Você aplica 5 miligramas, ela passa mal, ela não vai querer mais tomar. E se ela já é mais, ou ele, mais desesperado para aplicar, a chance de não dar continuidade é muito grande. Então, o que a gente faz? Aplica, por exemplo, 2,5 segunda, terça-feira, e os outros 2,5 quinta-feira, sexta-feira. Para quem é muito viciado em medicamento, aqueles que já chegam lá, já tomei de tudo, estou na dose máxima do Ozempic, virou água, não faz efeito nenhum. Geralmente, quando nós vamos para Monjaro, iniciamos com no mínimo 7,5 a 10 miligramas por semana. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Ok? Para aquele que é extremamente indisciplinado, final de semana ele não abre mão da cerveja, do churrasco. Você explica, mas ele não abre mão. Qual a sugestão? Aplicar a medicação próxima do final de semana, por conta do pico. Então, eu coloco para o paciente, aplica quinta-feira, sexta ou sábado no máximo, mas o ideal é quinta ou sexta. Porque justamente ali na sexta noite vai ter o pico da medicação e se ela for beber, ela vai beber menos. Se for para o chocolate, é menos, e para o churrasco e assim por diante. E para quem é compulsivo, indisciplinado, históricos de efeito sanfona, precisa ter o desmame. O fabricante, ele não fala muito em desmame, ele fala em uso crônico, porque ele fala que a obesidade é uma doença crônica e assim como hipertensão, a pessoa tem que tomar um remédio para sempre. Mas na prática, eu tenho uma opinião um pouco diferente, onde a gente precisa retirar a medicação, ensinar bons hábitos, ensinar a dormir bem, a tomar água, a ter horário para comer, enfim, exercitar e ponto final. E o desmame para quem é extremamente compulsivo. Lembrando, compulsão, come rápido, come sem estar com fome, come escondido, se arrepende, come grandes volumes. Essas são as características de transtorno de compulsão alimentar. Esse paciente precisa de desmame. E o desmame a gente vai reduzindo a dose gradativamente e mudando os intervalos de aplicação. Nesses casos também eu gosto de sugerir aplicação quinta, sexta-feira, etc. E fazer acordos do tipo, se você vai beber este final de semana, tente optar por uma cerveja sem álcool ao invés de uma com álcool. Tente optar por uma outra bebida. Se for beber, não come muito. Se for comer, não beba. Tente sair da dieta talvez só no sábado, porque geralmente se sai da dieta na sexta, a tendência para sair no sábado é muito grande. E aí na sexta você fica tranquilinho em casa, acorda sábado de manhã ao invés de exercitar. Então, através desses acordos, a gente consegue fazer um desmame mais adequado. Tem foto de antes e depois, aqui é uma bioimpedância. Veja bem, paciente com 69 quilos, depois 64. Houve ganho de massa magra e perda de gordura. Isso aí é em uso da tirzepatida. Então, é um paciente que teve suplementação, e nós utilizamos Energy, Plus, estimulamos exercício de hipertrofia e força. No caso abaixo, é uma menina, ela fez cirurgia bariátrica com 13 anos, ela pesava 120, fez bariátrica com 13, aí foi para uns 100 quilos, e um ano depois já estava readquirindo peso. Aí foi quando me procurou. E ela já estava ali com 112. Uma menina com perfil endomorfo, fibra 2, então retida, mais forte, com resistência insulínica, com síndrome dos ovários policísticos, com amenorreia, não menstruava, e autoestima extremamente prejudicada, né? E aí, nesse caso, é uma menina que vive em um ambiente obesogênico. O pai dela fez bariátrica, a mãe dela acima do peso, a mãe dela, durante a consulta, a todo momento, falava: você tem que emagrecer, você não pode, suas amigas estão assim e tal. Então, por mais que a mãe queria o bem da filha, o ambiente que eles criavam ali não era um ambiente favorável. E naquela oportunidade eu vi que ela precisava emagrecer. O nível de massa magra dela já era alto, porque ela era muito androgênica. O ovário policístico faz androstenediona, testosterona fica alta. Então, é uma menina muito forte. E naquele primeiro momento, perder massa magra para ela não tinha problema. É jovem, o biotipo dela favorece. Depois a gente iria readquirir.
Naquele momento eu precisava fazer ela perder peso para resgatar a autoestima, ficar feliz de novo. E foi o que a gente fez. Perceba que na bioimpedância ela perdeu massa. Então, se a gente for profissional da saúde para analisar só números, não foi um resultado bom, concordo. Mas analisando as circunstâncias, foi excelente, porque ela precisava perder peso. A menina, ela foi para lá comigo com 14 anos. E hoje é outra pessoa, arrumou namorada, enfim. E ali, em um segundo momento, ó, ela ganhou muita massa magra, o que potencializou ainda mais a redução do percentual. Então, tem momento para tudo. Ao contrário de alguns biotipos onde a pessoa é um falso magro ou uma falsa magra, que é o exemplo aqui abaixo. Aqui, 23,3 quilos é músculo, ali embaixo, 19,1 é gordura. Mas se a gente for perceber, aqui é baixo, aqui é normal e aqui está acima. A massa magra está abaixo do nível da normalidade e a gordura corporal está dentro da normalidade. Se a gente trata as pessoas baseado no IMC, o índice de massa corporal está normal. Mas quando nós olhamos o percentual de gordura, ele está elevado. Lá na clínica eu faço dobra também, tá? Mas eu trouxe para vocês a bioimpedância que fica mais ilustrativo. Porém, esse aqui é um perfil de falso magro ou falsa magra. Uma pessoa que de blazer, eterno, etc., está muito bem. Para todo mundo não precisa de ir no nutrólogo, endócrino, nutricionista. Mas quando coloca uma roupa de banho, biquíni, etc., sunga, não se sente bem. E ele é aquele típico de roupa, dependendo do traje, é muito forte, braço grande, peitoral, costas, mas quando fica sem camisa a gente vê que tem muita gordura. Gordura em flanco, gordura abdominal, flacidez, gordura em peitoral. E nesse tipo de perfil, é um paciente que a gente pode estimular aeróbica durante o início do tratamento. Não precisa de tanto exercício de hipertrofia, não precisa de tanta creatina. E ali um Energy, que eu falo muito dele, porque eu sou apaixonado por esse produto, é uma excelente alternativa. Ao contrário desse aqui, que não precisa de aeróbico. Aqui é amino, aqui são fibras. Mais um exemplo, um paciente que saudável, super bem, ó, 16% de gordura. E aí quando ele chegou aqui com 9,8, ele estava desconfortável, um paciente muito vaidoso, desconfortável não, estava muito feliz, mas queria algo mais. E aí eu falei com ele, fulano, olha, nós vamos perder um pouquinho de massa, mas você vai definir do jeito que deseja. E foi justamente o que aconteceu. E aí a gente utiliza doses baixinhas, onde tem perda de peso, tem perda de massa, mas o percentual de gordura cai drasticamente. E ali ao lado, análise de gordura, massa magra. Quando temos pouca gordura e muita massa, o percentual de gordura é baixo. Checklist na condição, selecionar os pacientes adequadamente, definir as doses, manusear efeitos adversos, tudo que a gente falou um pouco aqui. E uma reflexão que eu vou trazer para todos nós, que é o quê? Prescrever o GLP-1 é fácil. Mas o que pode tornar um profissional aí que diferenciado é justamente mudar a vida dos nossos pacientes. Aqui um exemplo, ó, fibra tipo 2, retido, baixa autoestima. Então aqui a gente vê distensão abdominal, disbiose, gordura em mamilo, estrogênio alto, sem pelos no corpo, baixa testosterona, pescoço aumentado, apneia do sono, acantose nigricans, resistência insulínica. Só de olhar uma foto, já falamos de insulina, testosterona, estrogênio, apneia, disbiose, esteatose hepática. Só de olhar, sem exame. E aí, esse aqui no início, nós temos que emagrecer ele. Um homem com baixa testosterona tem baixa libido, tem indisposição, enfim. E aí depois nós vamos ensinando o estilo de vida. Na primeira foto, alguém tirou a foto dele. Na segunda, ele mesmo tirou foto ali no espelho. Aqui é a mesma coisa. Olha só. O cara numa piscina, um sábado à tarde, com um cesto de pão dentro da piscina. Circunferência do pescoço acima de 40, ronco, apneia. Mesma coisa, acantose nígricas, enfim. Aqui, não parece nem mesmo ser a mesma pessoa. Mais um exemplo. Ó, lipedema, gordura em culote, esteatose, mama densa. E aqui, depois uma pessoa sem adoecimento. Esse caso aqui também, olha só. Essa paciente ela já treinava, ou achava que treinava.
havia feito celulite não, lipoaspiração, mas o abdômen com muita celulite. Vejo o tronco mais forte, e aí eu virei para ele e falei, ó, nós vamos emagrecer, mas eu quero que você não treina membro superior, porque você já está quadrado. Nós temos que melhorar o treino de membro inferior. Porque em cima, involuntariamente, no dia de perna, ela já pega peso ali. E aí acaba já treinando de maneira indireta. Mas aí ela ficava quadrada. Hiperestrogenismo, igual ali. Hiperestrogenismo. Então, aqui são indicações específicas. Você vai treinar só exercício de hipertrofia. Se eu viro para ela aqui e falo, ó, você vai fazer jejum intermitente, aeróbico, tirzepatida, a perna que não tem, ela vai acabar de perder, o braço que não tem vai acabar de perder, e aí emagrece com má qualidade. Então, aqui a gente tem que estimular a hipertrofia, fazer o processo de emagrecimento, desinflamar, tudo que vocês sabem fazer muito bem. Já estou acabando. Ali é mais um. Essa foto aqui foi essa semana. É aquele paciente dos 4%, e ali, inflamado, baixa autoestima, enfim. Em um primeiro momento, exercício aeróbico, 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 aeróbico. Chegou em outro momento, exercício de hipertrofia, amino, o energy, que ali já tem creatina, tem betalanina, tem HMB, hidroximetilbutirato, então para evitar esse processo catabólico, HMB é um ótimo produto. E aqui, no caso, é a mãe dele. Ela perdeu 45 quilos. Ficou um pouco de flacidez, mas uma mulher menopausada, que infelizmente tem contraindicações em fazer reposição hormonal, então não dava para fazer, mas menopausada, sedentária, tinha problemas de gota, artrite gotosa, ácido úrico alto, então muita dor nas articulações, tomava antidepressivo, usava CPAP para onco, a gente conseguiu retirar tudo. Olha lá, a foto ela tá até rindo ali. Ali também, nesse caso aqui, na tatuagem tatuagem do braço, vocês observam que a mesma pessoa, igual essa aqui, ó. A tatuagem aqui, ó. Essa aqui, e aqui nesse braço a gente vê que é a mesma pessoa. Ali também. E aqui, um homem. A gente vê que tem massa magra, mas é um treino de má qualidade, uma dieta horrível. E aí, nesse aqui, nós podemos, inicialmente, mais aeróbico, pegar mais firme. Passou ali 30, 45 dias, ele melhora a composição corporal. O que a gente faz? Hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia. Essa aqui nós temos que fazer uma mescla. Porque pelo excesso de peso, se eu não me engano, ela pesava uns 140, 150, né? Fica muita pele. Então, em um primeiro momento, mais aeróbico, mas depois só hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia. Essa foto eu recebi ontem. Esse paciente perdeu 85 quilos. A foto a gente vê autoestima extremamente resgatada, endomorfo, forte, pesado, muita retenção. Mais um paciente onde a gente pode, em um primeiro momento, fazer uma restrição. E nesses casos de restrição, o amino é um excelente suplemento, onde nós podemos mesclar ali 2 vezes ao dia. Mais uma. Essa aqui, ó, muita celulite no membro inferior, ela usou o mesmo traje. E aí, hoje, ela só faz exercício de hipertrofia. E aí, nesse caso, uma suplementação bem similar. E o LevSynth, ele ajuda muito, muito na questão da saciedade, é prático. Hoje a vida de todo mundo é corrida, não tem tempo de preparar as coisas, então o ideal é comer bem. Mas em alguns casos a gente não consegue, e aí a suplementação ela pode vir bem legal. Esse rapaz aqui foram 60 dias, né? Ele é cabeleireiro da minha esposa. 60 dias ele conseguiu esse resultado. E outra coisa, quando a gente fala o sonho do paciente, a adesão ao tratamento é muito maior. A gente fala, ó, 30 dias você vai conseguir isso, você vai ficar bem demais e tal, essa gordura aqui vai melhorar. Mas é óbvio, a gente precisa ser bem consciente para não prometer coisa que não é alcançável. Prescrever é fácil, conduzir é uma arte. O paciente que perde peso muda a balança, o que mantém o peso muda a vida. E para manter o peso perdido, nutrição, nutrição, nutrição. Hipócrates já dizia antes de Cristo, teu remédio, teu alimento, teu alimento, teu remédio. Então, o papel do nutricionista é fundamental e essa dobradinha aí, ou dobradinha não, né? Trabalho multidisciplinar, como foi dito na palestra anterior, educador físico, terapeuta, psicólogo, médico, nutricionista, é fundamental. E por esse motivo que eu
muito em breve eu sou formando aí de nutrição, justamente por defender a questão do estilo de vida.